Olá, boa noite. Boa noite. PEC dos gastos é aprovada em segunda votação na Câmara. Foram 359 votos a favor, 7 votos a menos que na primeira votação. Agora o texto segue para o Senado. Crise entre poderes. Presidente do STF, ministra Carmen Lúcia, exige respeito ao judiciário. Todas as vezes que um juiz é agredido, eu e cada um de nós, juízes, é agredido. Para Renan, Carmen Lúcia deveria condenar juiz por autorizar operação de prisão de policiais legislativos do Senado. Eu acho que faltou uma reprimenda ao juiz de primeira instância que usurpou a competência do Supremo Tribunal Federal. Morre Carlos Alberto Torres, o capitão do Tri. O ex-jogador teve um infarto hoje de manhã aos 72 anos. E cresce o número de roubos na cidade de São Paulo. Só no mês passado foram mais de 14 mil casos. E você acompanha essas e outras notícias após um rápido intervalo. Receitas Digitais Bradesco, com Bela Gil. Oi! Se para você já é natural fazer tudo pela internet, computador, celular, o Bradesco tem uma receita incrível para você. Atendimento à moda digital, tudo online. Você pode falar com seu gerente em horário estendido, tirar dúvidas com consultores de investimentos, sem precisar sair de casa. Tudo à moda digital. Experimente! Bradesco, digital ao seu gosto. Quem tem paixão por comunicação sabe muito bem qual faculdade escolher. Aquela que prioriza a formação ética e humanística, sem deixar de lado vivência e experiência. Porque não basta estar preparado para o mercado. É preciso estar pronto para a vida. Se você quer se formar e transformar o mundo, faça Casper Libero. Vestibular 2017. Inscrições abertas. Faculdade Casper Libero. Paixão por comunicação. O Todo Seu de hoje está delicioso. Sabe por quê? Hoje é dia do macarrão. Mamma Mia, Rony. E para comemorar, tem muita pasta e, claro, uma entrevista com um crítico gastronômico mega que está lançando um livro sobre essa massa que é paixão mundial. Irresistível. E quem resiste a uma boa massa ao som de uma bela canzone italiana? Ninguém, né? Pois o nosso som fica por conta do tenor Rinaldo Viana. Então fica comigo aqui no Todo Seu, 10h30 da noite. Estou te esperando. Vem. Cresce o número de roubos na cidade de São Paulo. Só no mês passado foram mais de 14 mil casos. E segundo a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, houve queda no número de homicídios. A repórter Fernanda Azevedo tem mais informações. Praticamente todos os crimes contra o patrimônio tiveram alta no mês de setembro. Na cidade de São Paulo, o número de roubos subiu 12,3%. Foram 1.536 casos a mais que em setembro de 2015. Pelo balanço divulgado hoje pela Secretaria de Segurança Pública, os casos de furto, roubo e furto de veículos e roubo de carga também tiveram aumento em setembro deste ano em comparação ao mesmo mês do ano passado e também no acumulado de janeiro a setembro. E o grande fator hoje é a crise econômica. O que a gente está verificando é que isso é um fenômeno que está acontecendo em todos os locais. Um dos poucos crimes contra o patrimônio que apresentou redução em setembro foi o roubo a banco. Foram 39 casos a menos no acumulado dos últimos 9 meses em comparação ao mesmo período do ano passado. As explosões em caixas eletrônicos também caíram em todo o estado. Em 2014 foram 295 casos, em 2015 229 casos e neste ano, até agora, 89 casos. Apesar do número de homicídios ter apresentado uma redução de 12,82% na cidade de São Paulo e pela primeira vez ter ficado abaixo dos 700 casos no acumulado do ano, os casos de latrocínio subiram. O número de pessoas mortas em roubo passou de 9 em setembro do ano passado para 16 este ano. A violência contra a mulher também aumentou na capital. Foram 51 casos a mais em setembro deste ano e 99 a mais no acumulado do ano.
E uma tentativa de roubo a caixas eletrônicos termina em tiroteio na zona oeste de São Paulo. Para a polícia, ao menos 2 carros e até 10 criminosos podem ter participado da ação desta madrugada. Os alvos eram os caixas eletrônicos. A agência bancária fica na esquina da Avenida Francisco Matarazzo com a Rua Barão de Tefé, na Zona Oeste. Durante a manhã, serviço de manutenção para retirar os estilhaços dos vidros que foram atingidos na troca de tiros entre policiais e bandidos. Neste vídeo é possível ver parte do crime. Um policial ficou ferido e precisou ser encaminhado ao Hospital das Clínicas. Nenhum criminoso foi preso. Na região, marcas de tiros estão espalhadas. O grupo de jovens que invadiu a escola estadual Professor Silvio Xavier Antunes, no Piqueri, zona norte da capital, foi retirado pela Polícia Militar no final da tarde. Eles protestavam contra a reforma do ensino médio. A escola já havia sido invadida por 28 dias entre novembro e dezembro do ano passado, quando houve um movimento estudantil contra a reorganização educacional proposta pelo governador Geraldo Alckmin. Nossa equipe não pôde entrar na escola estadual Professor Silvio Xavier Antunes, no Piqueri, na zona norte da cidade. Os estudantes também não quiseram conversar conosco. Funcionários que não quiseram aparecer contaram que chegaram para trabalhar e ficaram do lado de fora. O prédio foi invadido por volta das 10h30 da noite de ontem. Os jovens protestam contra a medida provisória do ensino médio e contra a PEC 241, que cria um teto para os gastos públicos. A diretora passou o dia aqui no local, mas não quis gravar entrevista. Ela diz que 90% dos alunos que estão lá dentro não estudam aqui. Olha, nesse momento o comandante aqui da Polícia Militar chegou aqui ao local e vai entrar na escola junto com a diretora. A expectativa é que haja uma desocupação do local, mas a gente está aqui na expectativa para saber de que maneira vai ser feita essa ação. Os alunos se negaram a abrir o portão e os PMs tiveram que quebrar o cadeado. 3 viaturas, incluindo uma base móvel, entraram na escola. Olha, neste momento os estudantes estão saindo aqui dentro das viaturas da polícia. Eles estão sendo conduzidos para um distrito policial aqui do bairro. De acordo com a Secretaria da Educação, o grupo era formado por 10 pessoas. Após a desocupação, funcionários da escola disseram que nenhum prejuízo ou ato de vandalismo foi verificado. A PEC do teto de gastos foi aprovada agora há pouco em segundo turno pela Câmara dos Deputados. Com um placar de 359 votos a favor, 116 contra e 2 abstenções, o texto base da PEC 241 passou pela Câmara. Foram 7 votos favoráveis a menos em relação ao primeiro turno. Inicialmente marcada para as 9, a sessão para a discussão da PEC só começou 2h30 mais tarde por falta de quórum. Em diversos momentos, estudantes que estavam presentes se manifestaram contra a PEC. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, do DEM, pediu para a segurança retirá-los pouco antes do fim da votação, porque estavam fazendo muito barulho. A PEC do teto de gastos define um limite para os gastos do governo federal, que durante 20 anos só vão ser corrigidos pela inflação do ano anterior. Se aprovada ainda em 2016, a medida deve valer até 2036. Qualquer mudança só poderá ser feita a partir do 10º ano. Agora a PEC segue para o Senado. Muitas crianças com pais dependentes químicos acabam morando em abrigos. Só a Vara da Infância Central, em São Paulo, recebe por mês cerca de 6 bebês que são abandonados pela família. Muitos são filhos de usuários de drogas que vivem na Cracolândia, no centro da capital. Mas esta dura realidade pode ter um final feliz através da adoção. Nesta casa de acolhimento na Zona Leste vivem atualmente 21 bebês. 80% deles foram abandonados pelas mães usuárias de drogas. Não é uma família, mas a gente procura dar todo esse cuidado para ele, para que ele possa, com toda essa situação, ele se fortalecer. A gente faz como se fossem nossos filhos. Então, o amor, né, o carinho. Só a Vara Central da Infância e Juventude em São Paulo chega a receber em média 6 bebês abandonados por mês. A adoção, ela existe de uma forma excepcional, só naqueles casos em que a família de origem não conseguiu se estruturar para receber essa criança, e nem mesmo a família extensa.
É possível, isso é interessante que a gente esclareça, que a mulher gestante, que de alguma forma não possa criar o seu filho, não queira ter aquele filho, ela abra mão desse poder familiar, ela renuncie ao poder familiar. E isso não faz com que ela cometa qualquer crime ou seja de alguma forma julgada. Uma outra modalidade de acolhimento para crianças e adolescentes que precisaram ser separados de suas famílias por violência, negligência ou abandono é a família acolhedora. Márcia e Alberto são voluntários pela primeira vez. A gente tem filhos grandes já que saíram, então a gente montou um quarto de neném. Então, a gente sabia que ia ser uma criança pequena, que o programa é para crianças até 2 anos, né? É um trabalho extremamente intenso, mas que a gente tem uma recompensa muito grande de ver o desenvolvimento da nossa bebezinha aqui com a gente durante esse período. Para as famílias entrarem no Famílias Acolhedoras, no serviço do Instituto Fazendo História, não ter o interesse em adotar, não estar no Cadastro Nacional de Adoção ou no processo de preparação, né? Senão a gente estaria burlando a fila da adoção. As famílias que vêm para o acolhimento familiar, que querem participar e ser uma família acolhedora, elas vêm com outro intuito, que é o intuito de acolher temporariamente. Quando a Justiça esgota todas as possibilidades de encontrar as mães ou os familiares dos bebês que foram abandonados nas maternidades públicas, elas são encaminhadas para a adoção. Aí, uma nova porta se abre e nesse caminho cheio de obstáculos, renasce também a esperança. Lilo tem 8 meses. Foi abandonado pela mãe biológica usuária de crack na maternidade. Mais rapidamente, ele conquistou o coração de Anne, que iniciou o processo para a adoção. A fotógrafa, que sempre desejou ser mãe, em junho realizou o seu maior sonho. Embora ele não tenha nascido do meu ventre, né? Mas não sei a vida sem ele. É como se ele já estivesse sempre comigo. Eu sou um bebezinho. Quero comer, quero mamar, quero preguiça. Não tenho tempo pra esperar a hora. Tem que ser aqui, tem que ser agora. Tensão em Brasília. O dia começou com a fala da presidente do STF, do Conselho Nacional de Justiça, a ministra Carmen Lúcia, exigindo respeito com os juízes. A declaração de Carmen Lúcia foi dada na sessão do CNJ e foi uma clara resposta ao presidente do Senado, Renan Calheiros, que ontem chamou de juizeco o juiz federal Valisney de Souza Oliveira, que autorizou a prisão de 4 policiais legislativos na semana passada, durante a Operação Metis. Todas as vezes que um juiz é agredido, eu e cada um de nós, juízes, é agredido. O que não é admissível é que, fora dos autos, qualquer juiz seja diminuído ou desmoralizado, porque, como eu disse, onde um juiz for destratado, eu também sou. A ministra também exigiu respeito com os juízes. Eu espero que isso seja de compreensão geral, de respeito integral, o mesmo respeito que nós, Poder Judiciário, dedicamos a todos os órgãos da República. Afinal, somos sim independentes, mas nós estamos buscando a harmonia em benefício do cidadão brasileiro. Espero que isso não seja esquecido por ninguém, porque nós, juízes, não temos nos esquecido disso. No começo da noite, o presidente do Senado comentou a declaração da presidente do STF. Olha, eu concordo com a manifestação da ministra Carmen Lúcia. Ela fez exatamente como presidente do Supremo Tribunal Federal o que eu fiz ontem como presidente do Senado Federal. Eu acho que faltou uma reprimenda ao juiz de primeira instância que usurpou a competência do Supremo Tribunal Federal. Porque toda vez que alguém da primeira instância usurpa a competência do Supremo Tribunal Federal, quem paga a conta é o Legislativo. E, sinceramente, respeitosamente, não dá para continuar assim. A Operação Metis investiga policiais legislativos. A suspeita é de que eles faziam varreduras em escritórios e residências ligadas aos parlamentares investigados na Lava Jato para identificar escutas instaladas com autorização judicial. Entre os beneficiados estariam os senadores Fernando Collor, do PTC, e Gleisi Hoffmann, do PT, o suplente de senador Edson Lobão Filho, do PMDB, e o ex-senador e ex-presidente José Sarney, também do PMDB. A
Apenas Pedro Ricardo Araújo Carvalho, chefe da Polícia do Senado, continua preso. Ele é próximo a Renan Calheiros. O desembargador Ítalo Fioravante Mendes, do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, com sede em Brasília, negou o recurso para soltar o diretor da Polícia do Senado, Pedro Ricardo Araújo Carvalho. O pedido tinha sido feito por advogados do Senado. E para tentar resolver a crise nos três poderes, o presidente Michel Temer chegou a marcar para amanhã, no Palácio do Planalto, uma reunião com Renan Calheiros e com os presidentes da Câmara, Rodrigo Maia, e do STF, Carmen Lúcia. O encontro teria sido um pedido de Renan e aconteceria em meio à troca de farpas públicas após a operação da Polícia Federal que prendeu policiais do Senado. No entanto, a ministra Carmen Lúcia disse que não vai. Direto de Brasília, Josias de Souza fala sobre a crise entre os poderes e as declarações da presidente do STF. Há uma novidade em Brasília. Habituado a enfiar o dedo em todos os favos de mel que o poder costuma proporcionar, Renan Calheiros agora está tendo que fugir das abelhas. Hoje, Renan levou uma ferroada que não esperava. Um dia depois de chamar de juizeco o magistrado que autorizou a Polícia Federal a prender agentes da Polícia do Senado, Renan foi, por assim dizer, enquadrado pela ministra Carmen Lúcia. A presidente do Supremo Tribunal Federal disse que respeita os outros poderes, mas quer não, exige igual respeito para o judiciário. Os correligionários de Renan Calheiros estranharam o linguajar utilizado por ele para reagir à operação que pilhou as ações de contra-inteligência que a Polícia do Senado executou para proteger senadores encrencados. Um desses amigos de Renan disse em privado que ele teve um surto de Eduardo Cunha. Investigado em 8 inquéritos na Lava Jato, Renan Calheiros comanda o Senado como se fizesse um favor aos brasileiros. A exemplo de Eduardo Cunha, Renan parece amar a si mesmo sobre todas as coisas. E quem ama o feio leva muito susto. Boa noite. E a crise entre os poderes foi tema de pronunciamentos no Senado. A senadora Ana Amélia, do PP, lamentou a crise causada pela prisão de policiais legislativos. O Poder Executivo, com o Ministério da Justiça, para defender a ação da Polícia Federal, poderia ter tido uma atitude diferente. Claro que poderia, deveria ter tido, porque não caberia a ele fazer julgamento, avaliação de juízo de valor sobre a atividade da Polícia Legislativa do Senado Federal. O senador Álvaro Dias, do PV, disse que o momento não é de discussão entre os poderes. Este é o momento para o exercício constitucional da interdependência dos poderes e o respeito aos agentes públicos que integram essas instituições essenciais para o Estado de Direito democrático. O senador Jorge Viana, do PT, saiu em defesa do presidente da Casa, Renan Calheiros. Pode ou não pode ocorrer o que ocorreu aqui? Nem na época da ditadura houve. Estamos vivendo normalidade democrática ou uma ruptura entre as instituições da República? Em visita ao Congresso, o ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha, também defendeu Renan. Segundo ele, a operação da Polícia Federal deveria ter passado pelo STF. No meio jurídico, a reação também foi imediata. A Associação dos Juízes Federais do Brasil disse que a declaração de Renan é típica de quem pensa estar acima da lei e que tal atitude só leva à certeza que merece reforma a figura do foro privilegiado, assim como a rejeição completa do projeto de lei que trata do abuso de autoridade, que deve tramitar no Congresso Nacional. O projeto é defendido por Renan. A Associação Nacional dos Procuradores da República também manifestou repúdio às declarações do presidente do Senado. Em nota, o órgão disse que as declarações de Renan são mais graves por se tratar de um presidente do Senado, de quem se deveria sempre esperar a defesa da democracia e da ordem jurídica, e não menosprezo aos demais poderes ou defesa de privilégios até territoriais absolutamente descabidos. Renan Calheiros é alvo de 11 inquéritos no STF, 8 dos quais relacionados à Operação Lava Jato. Também em Brasília, o prefeito eleito de São Paulo, João Dória, do PSDB, se reuniu com o presidente Michel Temer e pediu a liberação de 400 milhões de reais do PAC e ajuda para manter a tarifa de ônibus congelada.
Após a reunião, Dória disse que seu pedido foi bem recebido por Temer. Antecipamos o pleito aqui ao presidente Temer para que, a partir de janeiro, a liberação desses recursos que já são consignados para São Paulo possam ser liberados pelas respectivas áreas. Houve, eu diria, um assentimento, houve uma posição bastante favorável do presidente Temer. Ele falará com os ministros das respectivas áreas nesse sentido. Dória também conversou com Temer sobre os custos para congelar a tarifa de ônibus durante o ano que vem. Segundo ele, sem um reajuste inflacionário, haveria um impacto entre 500 e 550 milhões de reais para a prefeitura. Temer disse ao prefeito eleito que vai estudar o assunto. Dória anunciou que foi selada uma aliança política entre seu partido, o PSDB, e o partido de Temer, o PMDB. Ele confirmou o convite ao ex-vice-presidente da Rede Globo, José Bonifácio de Oliveira Sobrinho, o Boni, para ser secretário de Cultura. Uma das figuras mais proeminentes do mundo da comunicação e também das artes, é um entusiasta das artes. Marcelo Odebrecht e mais de 50 executivos do grupo fecham acordo de delação premiada. A informação é do jornal O Globo. Esta será a maior série de acordos de delação já firmados no Brasil. As negociações com o Ministério Público duraram 8 meses. Marcelo Odebrecht está preso no Paraná há 1 ano e 4 meses e já foi condenado na Lava Jato a mais de 19 anos de prisão. A delação do ex-presidente do grupo deve abalar o mundo político. Na fase preliminar das negociações, Marcelo Odebrecht e outros executivos teriam citado pelo menos 130 deputados, senadores e ministros e 20 governadores e ex-governadores de quase todos os partidos. Devem fazer parte da delação o presidente Michel Temer, do PMDB, os ex-presidentes Lula e Dilma, do PT, os ministros de Relações Exteriores, José Serra, do PSDB, Eliseu Padilha, da Casa Civil e Gedel Vieira Lima, da Secretaria de Governo, do PMDB. Executivos do grupo também teriam delatado pagamentos de propina ao deputado cassado Eduardo Cunha e aos ex-ministros do governo Lula e Dilma, Antônio Palocci e Guido Mantega. A delação ainda precisa ser assinada pelos empreiteiros e depois homologada pela Justiça. A empreiteira deve pagar uma multa bilionária estimada, por enquanto, em 7 bilhões de reais. E agora vamos ao comentário de política com José Neumann Pinto. Ele fala da relação de Lula com a Odebrecht. A Polícia Federal acaba de mudar o status de Lula em sua condição de acusado por corrupção, lavagem de dinheiro, organização criminosa. Eu não sei mais nem a relação total dos crimes dele. É que antes, até agora, ele era sempre citado como alguém que se beneficiou, que cobrou uma palestra mais cara, que apresentou o Odebrecht ao ditador de Angola, etc. Agora, a Polícia Federal, na acusação, aliás, no relatório para o indiciamento de Antônio Palocci, que foi ministro da Fazenda do Lula e chefe da Casa Civil de Dilma, na página 34, acusa o Lula de ter recebido diretamente da Odebrecht 23 milhões de reais, dos quais 8 na mãozinha, aqui, naqueles 9 dedos que ele tem. Olha, isso muda as coisas de figura. Você pode dizer, não, mas pode ser mentira, pode ser apenas uma dedução da Polícia Federal. Os delegados que assinaram o relatório dizem que não, que isso tem uma grande coerência probatória, que eles garantem que realmente aconteceu. Agora, é como gosta de dizer o próprio Lula, que tem se transformado num grande seguidor dos conceitos do direito romano, na dúvida, a favor do réu, e eles é que têm que provar a culpa. Bom, eu volto quinta-feira que vem direto ao assunto. Você me espera aí. Em pé. A Assembleia Nacional Venezuelana, controlada pela oposição, aprovou o julgamento político do presidente Nicolás Maduro. Mas a ação deve ser vetada no judiciário, que é controlado pelo chavismo. Maduro já declarou que não vai permitir o que classificou como golpe parlamentar. A oposição negou a possibilidade de qualquer diálogo com o governo.
O ex-candidato presidencial Henrique Capriles disse que é impossível que haja um processo de diálogo enquanto não se restituir a ordem constitucional. Impossível. O Partido Vontade Popular, fundado pelo opositor detido Leopoldo Lopes, também negou o diálogo. Ontem, no encontro entre representantes do governo e da oposição, o emissário do Papa Francisco, Emil Poucherig, anunciou o começo do diálogo nacional com o objetivo de estabelecer as condições para convocar uma reunião plenária na Ilha Margarita no dia 30 de outubro. Será enterrado amanhã o corpo de Carlos Alberto Torres, o capitão da seleção brasileira campeã de 70, que encantou o mundo. Carlos Alberto é um dos nomes mais respeitados do futebol brasileiro, pela qualidade no campo de jogo, pela força ofensiva, embora jogador de defesa, e principalmente pela liderança. A morte por causa de um infarto fulminante repercutiu no Brasil e no mundo. Um nocaute na Itália. Assim pode ser definido o gol de Carlos Alberto Torres, que selou a goleada por 4-1 diante da Azurra na final da Copa de 1970 no México. Um presente para aquele que minutos mais tarde levantaria a Gilles Rimet pela última vez antes de ela vir em definitivo para o Brasil. O gesto com a taça, roubada dos cofres da CBF e nunca mais encontrada, é só mais um capítulo da rica história de Carlos Alberto Torres no futebol. O Capita, como ficou conhecido, começou a carreira no Fluminense, mas foi no Santos que obteve as maiores conquistas. Ao lado de Pelé e companhia, chegou a fazer 40 gols com a camisa do Peixe, uma marca considerada altíssima para um lateral direito. Jogou ainda no Botafogo e no Flamengo, antes de ir para os Estados Unidos, onde novamente trabalhou ao lado do rei. E usando as cores do Cosmos, ajudou a difundir o futebol na terra do Tio Sam. Voltou ao Brasil para ser treinador no começo da década de 1980 e logo encarou o desafio de comandar o Flamengo, onde foi campeão brasileiro de 1983. No Rio de Janeiro, teve passagens no comando técnico do Botafogo e do Fluminense. Em São Paulo, assumiu o Corinthians 2 vezes, mas também comandou o Atlético Mineiro e o Paysandu. Na página do Santos na internet, o Clube da Baixada lamentou a morte de Carlos Alberto Torres. O Botafogo utilizou o Twitter para agradecer aos trabalhos prestados pelo Capita. O Cosmos de Nova York fez o mesmo. O Fluminense também se despediu da cria tricolor, assim como o Flamengo relembrou o técnico da conquista do clube no Brasileiro de 1983. A CBF também utilizou o site oficial para dar adeus ao eterno capitão. E até a FIFA escreveu em inglês que ele nasceu para ser um líder. Vítima de um infarto fulminante, Carlos Alberto Torres morreu nesta terça-feira, aos 72 anos. Bem, nós ficamos por aqui, lembrando que a edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Uma boa noite para você, boa noite, Gabriel. Tchau, até amanhã. Até amanhã, muito obrigado pela companhia, tenha uma excelente noite. Fica agora com o Rony Ivone Todo Seu. Até amanhã. Matérias especiais e comentários do universo esportivo você confere no Gazeta Esportiva. Nesta quarta, 6 da tarde. Assista agora Todo Seu.